Thomas Hobbes foi um importante filósofo do século XVII. Ele sacramentou a necessidade de existir um Estado para a boa convivência humana. Segundo seu livro, O Leviatã, o homem, se deixado por sua conta própria, tenderia à guerra completa, pois não há limites para a ambição e violência humanas. Ocorreria o que ele chamou de estado de natureza, em que todos brigariam contra todos e ninguém teria paz. Por isso mesmo deve haver um governo, segundo ele. Os homens devem ceder parte da sua liberdade para o governo em troca da garantia de que não sofreriam violência. Mas há uma falha básica aí. Se o estado de natureza ocorre porque o homem é intrinsecamente ruim e o governo é formado por homens, evidentemente que o governo é incapaz de promover a segurança. Ao invés de promover a paz, ele vai promover a própria riqueza. Como uma falha lógica tão básica se tornou lugar comum em cursos de direito, filosofia, sociologia e até no imaginário popular. Por outro lado, qual a forma alternativa para manter a lei e a ordem sem um Estado? O que é uma sociedade de leis privadas? Hans Hermann Hoppe inicia com essa reflexão o livro The Private Production of Defense, a produção privada de defesa. Ele ressalta o óbvio. Quando propomos o anarcocapitalismo, ninguém está dizendo que será cada um por si, salve-se quem puder. Haverá lei e ordem, só não haverá Estado central com o monopólio da justiça e das leis. A produção das leis será feita por entes privados, em competição. Apenas a ausência de coação, o livre mercado voluntário, pode garantir um sistema de leis eficiente e que realmente atenda à necessidade das pessoas. Veja, o livre mercado gera incentivo para que as leis sejam boas, sejam bem feitas, efetivas, porque se não forem, ninguém vai comprar aquela agência, ela vai à falência. O Estado, por outro lado, não tem incentivo nenhum para produzir boas leis. Quem acompanha a página do Senado no Facebook percebe isso, dá vontade de chorar com a boa parte das leis que são propostas lá. E olha, eu imagino que eles mostrem as melhores, né? Imagina as que eles não mostram. O Estado, de fato, se esforça diariamente para gerar insegurança e instabilidade. Os incentivos são esses. O propósito é óbvio. Ele precisa que o povo esteja em estado de necessidade, precisando de segurança, se sentindo inseguro, situação em que ele reforça o discurso dele de que é preciso mais governo ainda. Veja, o governo, sabendo que a autodefesa é a melhor forma de manter a paz e tranquilidade, busca a todo custo reduzir a capacidade de autodefesa do cidadão, justamente para reafirmar o quanto esse é vulnerável e se apresentar como solução. O governo espera que ocorram mais crimes, que mais pessoas morram, porque isso justifica a própria existência do Estado e ainda gera uma desculpa para ele cobrar mais impostos. Além disso, um crime tem um custo relativamente baixo para o Estado. Não há um contrato de segurança entre o Estado e os cidadãos. O Estado diz que vai prestar segurança, mas não diz como, não se compromete a nada, não tem nenhum padrão ou limite mensurável. Veja, qualquer contrato que preveja um serviço, se o contratado não prestou o serviço, você tem direito de ressarcimento, indenização. Sofreu um crime, o Estado deveria não te cobrar mais impostos e cobrir os prejuízos do seu crime. Mas não é isso que vai acontecer. O Estado vai cobrar os seus impostos independente de qualquer coisa, com o uso de violência se necessário, chamando até você de criminoso, de sonegador. O Estado é notoriamente ineficiente porque os agentes não recebem conforme a sua produtividade. Por que você vai trabalhar se você é pago do mesmo jeito se você não fizer nada? Na verdade, o incentivo funciona ao contrário. Os policiais têm interesse em manter uma taxa de crimes alta porque isso justifica pedidos de aumento de orçamento. O governo não vai alocar mais recursos em um batalhão que tem baixa criminalidade. Ele vai direcionar o recurso para batalhão com alta criminalidade. É melhor para o policial manter uma taxa de crimes alta na sua região para justificar na hora de disputar o orçamento. Outro ponto, vítimas de crimes não são indenizadas pelo Estado. De fato, o governo insulta as vítimas, as forçando a pagar pela prisão dos criminosos, via impostos. A polícia não tem interesse em esclarecer crimes e recuperar bens roubados justamente porque não é obrigada a indenizar. Não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. O policial prefere ficar no café multando carros estacionados ilegalmente do que enfrentar criminosos perigosos, é óbvio. Não há nenhum incentivo para efetivamente prevenir crimes ou para resolver os crimes. Na verdade, essa ideia do Estado como provedor de segurança não faz qualquer sentido. O Thomas Hobbes, vamos combinar, ele foi um mero puxa-saco do rei Charles II da Inglaterra. Deixa eu te dar uma visão desse contexto. A monarquia na Inglaterra é uma das monarquias mais antigas que existem. A rainha Elizabeth II, ela é descendente do rei Alfred, que foi o primeiro que unificou
unificou a Inglaterra lá no século X. Mas essa história é cheia de reviravoltas, briga entre irmãos, sobrinho brigando com tio, venenos, assassinatos. Metade das histórias de ficção que lemos hoje pode ser ligado a eventos entre monarcas ingleses em algum ponto aí do caminho. Mas existe um ponto que pouca gente conhece. 100 anos antes da Revolução Francesa, houve uma revolução na Inglaterra, uma guerra civil que iniciou em 1642 e terminou em 1649, com o rei Charles I condenado à morte e decapitado. A revolução contra Charles I não foi popular. Foram donos de terra e líderes de partidos que se revoltaram contra os impostos escorchantes do rei Charles I e ganharam a parada. Da mesma forma que a Revolução Francesa, 100 anos depois, essa também não deu muito certo. Assumiu um tal de Oliver Cromwell, que criou o protetorado hereditário que ele comandava. É o período chamado como Interregnum. Tanto que esse protetorado só não tinha o nome de monarquia, todo o resto era parecido. Tanto que quando ele faleceu, o filho dele, Richard Cromwell, iria assumir. Mas até o pessoal que apoiou inicialmente o Oliver Cromwell, agora queria a volta da monarquia. Dentre esse povo que queria a volta da monarquia estava o Thomas Hobbes. E Hobbes teve uma sacada. Ele entendeu por que havia revolta contra o governo. Ele percebeu que o papo que rolava até então, que o rei se justificava por ser ungido por Deus, que o rei era o representante de Deus na Terra, não estava colando mais. O Hobbes era amigo pessoal do Charles II, que era filho do Charles I. Ele percebeu que precisava de um discurso, uma justificativa não espiritual para o rei. O Leviatã foi isso, foi um discurso sobre encomenda, um panfleto que inaugurou a segunda era da justificativa estatal. A primeira era foi a religião, que vinha desde o Egito Antigo, os faraós eram deuses, ou então eram representantes dos deuses na Terra, os imperadores romanos também se diziam ungidos divinamente, e assim todos os monarcas se diziam procuradores de Deus. Hobbes criou a segunda era, a do contrato social, em que a legitimidade do governo era dada porque os seus súditos assinaram um contrato aceitando isso. O governo tinha uma função que era a função de dar segurança à população. Essa lorota é a que dura até hoje, mas já começa a mostrar sinais de esgarçamento. Recentemente estamos entrando na terceira era. O Estado pretende se justificar como um ente capaz de diminuir desigualdades sociais, prevenir preconceitos. Da mesma forma que com relação à segurança, isso também o Estado é incapaz de fazer. O Estado é o grande causador de desigualdades, e não quem previne isso. Mas eles têm que arrumar uma desculpa qualquer, não é mesmo? O livro O Leviatã só acerta em um ponto. O Hobbes diz que o Estado é um mal, mas, segundo ele, é um mal necessário. Essa parte do necessário é que está errada. O Estado é um mal desnecessário. Bom, e por que o Estado é incapaz de lidar com o problema da segurança? Como a gente falou, falta da indenização e falta de competição. Ele simplesmente é intrinsecamente falho para lidar com a segurança. A proposta do Hope é, como ele mesmo afirma, uma alternativa proposta. Ninguém sabe como será exatamente no Ancapistão, mas, segundo ele, deve começar pelas empresas de seguro, paulatinamente ampliando seu escopo. Da mesma forma que expliquei no vídeo Quem Precisa de Polícia, a autodefesa continua sendo o ponto central da defesa pessoal. Qualquer mecanismo de segurança adicional será sempre secundário. As organizações de segurança privada, ou as sociedades de leis privadas, têm incentivo para manter a paz. À medida que o Estado for se tornando menos e menos eficiente na segurança, as empresas de seguro terão cada vez mais incentivo para ser eficientes. Hoje já há seguros no Brasil que exigem a instalação de dispositivos antifurto no seu carro, por exemplo, muitas vezes pagos pela própria seguradora. Não é difícil imaginar isso aumentar para, por exemplo, um seguro condominial que inclua também os guardas que vão tomar conta do condomínio, câmeras de televisão interna, investigadores, etc. Mas a revolução real, segundo Hope, será quando as empresas definirem as suas próprias leis privadas em contrato. Esse, por sua vez, é um contrato explícito, o contrato em que você contrata aquela empresa para fazer a sua segurança. A base legal do Ancapistão será sempre ética, será o PNA. Mas se você, por exemplo, é contra o aborto, pode contratar uma empresa de segurança que prometa punir isso como um crime. Se você é a favor do direito da mulher decidir, pode optar por uma outra empresa que privilegie o direito de propriedade da mulher. Se você quer que criminosos vão para a cadeia, você pode optar por uma agência de segurança, mais cara provavelmente, que tenha isso nas suas leis. Se você aceita que as penas dos criminosos sejam exclusivamente financeiras, certamente haverá agências de segurança mais baratas. Cada pessoa subscreve a agência de segurança do seu interesse. Judeus podem escolher uma agência de segurança kosher, por exemplo. Católicos podem querer uma agência de segurança com a lei canônica. Muçulmanos não querem tanto a Sharia, não tem nada que impeça haver uma agência de segurança que aplique a Sharia. Uma vez escolhida a sua agência de segurança, você assina um contrato formal se responsabilizando pelos crimes descritos na lei daquela agência. E como essas agências disputam o mesmo território, não há monopólio, o mercado garante que não haverá nenhuma que seria irrazoável ou absurda. E lógico, você pode boicotar pessoas conforme a agência. O cara subscreve uma agência que não tem leis, você pode optar por não fazer negócio
com ele. Você pode criar uma loja que só vende para pessoas da agência XYZ. É seu direito. O mercado vai regular automaticamente o que são boas leis e o que não são boas leis. As ruins vão à falência rápido e as boas vão crescer. E você deve estar se perguntando, se as agências funcionam na mesma área, se a minha agência é contra o aborto, mas a agência da minha namorada permite o aborto, ela engravida e aborta, como fica? Bom, é simples. Você aciona a sua agência reportando o crime, a sua agência vai concordar, né? A lei dela define isso como um crime e vai entrar em contato com a agência da sua namorada buscando a punição dela. Vamos dar um passo atrás. Se ao invés do aborto, sua namorada tivesse roubado a sua televisão, algo que é crime em ambas as agências. Se for algo que ambas as agências consideram como crime, a coisa será resolvida mais facilmente. Ainda será necessário um devido processo legal, um juiz para julgar as evidências, mas a lei está posta, a lei é definida. Caso as agências discordem sobre qual lei aplicar, evidentemente há um conflito aí. No caso do aborto e no caso de outros crimes que as agências não concordem sobre qual lei aplicar, é evidente que há um conflito que não pode ser resolvido pelas agências apenas. É necessário um tribunal privado, um árbitro externo. Mas como o tribunal vai decidir com duas leis distintas? Olha, isso é a coisa mais comum do mundo, mais normal do mundo. Ele vai usar o PNA e a jurisprudência do próprio tribunal. Mesmo hoje em dia, em direito internacional, o tempo todo, juízes tomam decisões considerando leis múltiplas. As agências buscam um tribunal privado para apresentar suas acusações e defesas. O contrato com sua agência certamente inclui uma cláusula que você se responsabiliza caso você cometa aquele crime. Então, se o tribunal condenar a sua namorada, ela vai sofrer as penas estipuladas por isso. E lógico, isso funcionaria também se a pessoa que roubou a sua televisão não tiver nenhuma agência. A sua agência de segurança não pode simplesmente ir lá na casa do cara com armas e retirar a sua televisão. Não funciona assim. O devido processo legal é muito importante. O PNA autoriza uma defesa contra uma ameaça ou violência presente, mas a autotutela não. Você foi roubado e tenta fazer justiça com a própria mão, tenta recuperar o produto do roubo, isso é um absurdo, porque você pode estar errado. Aquela pessoa pode não ser quem roubou a sua televisão. O devido processo legal é muito importante, funciona perfeitamente sem o Estado. Você tem um vídeo chamado Uma Sociedade Sem Estado. É uma palestra do Hans Hermann Hoppe em que ele explica isso com detalhes. Essa palestra ela é em inglês, mas ela tem as legendas em português. Eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Assim, se você quiser pegar mais informações, pode ver lá. Nesse cenário, veja que interessante. O Estado atual podia até continuar existindo, só que teria que disputar mercado com dezenas de outras agências. Você é nacionalista? Gosta de dizer que é brasileiro? Bate no peito e grita Brasil? Aceita pagar a fortuna de impostos que essa agência Brasil cobra para seguir essas leis idiotas dessa agência Brasil? Ok, pode fazer isso. Por favor, só não obrigue todos nós a tomar essa mesma decisão sem sentido. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Quer saber mais sobre o assunto? Veja um desses vídeos que selecionamos para você. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.